Olá, eu sou a Jovelli. Eu sou a Fernanda. Nós somos acadêmicas do Instituto Federal do Paraná e hoje a gente vai abordar o assunto com vocês da DIP, dentro da matéria de Anatomia e Fisiologia do Sistema Reprodutor e Endócrino. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessa doença, a etiologia, a patogênese, como que a gente consegue identificar o quadro clínico, quais são os sintomas e também um pouquinho sobre o tratamento. Então, primeiramente, a gente vai abordar para vocês o significado de DIP, que é uma doença inflamatória pélvica, que também pode ser conhecida como MIPA, que é a moléstia inflamatória pélvica aguda. Então, de acordo com a referência que vocês vão procurar, vocês vão encontrar esses dois nomes. Então, essa doença ela é bastante comum. Ela pode ser identificada dentro dos exames corriqueiros de rotina. Então, é muito importante que quando a mulher vai procurar um médico especialista, um ginecologista, que ela sempre esteja atenta a alguns sintomas que podem ser visíveis já a essa doença. Então, para que possa ser feito um tratamento bem adiantado, bem precoce, para que essa doença não se torne mais prejudicial. Então, qual que é a importância da gente ter conhecimento da DIP? Então, a DIP ela é consequência de algumas ISTs, ou seja, algumas hepatites virais e também a sífilis, e também tem outros exemplos, e são também um resultado de doença sexualmente transmissível que ocorre de forma desprotegida, de forma inadequada. Então, a gente deve prestar bastante atenção, porque essa doença, através da relação sexual não protegida, ela pode trazer consequências e sequelas prejudiciais à mulher. Uma delas é a infertilidade, e a gente tem alguns dados recentes que indicam que 12 a 15% das mulheres têm capacidade de desenvolver a gravidez ectópica, que é aquela gravidez que ocorre o desenvolvimento do embrião fora do útero, o que é muito perigoso, e também tem a ocorrência da dor pélvica crônica, que ocorre em 18% das mulheres nas quais foram diagnosticadas com essa doença. Então, a DIP é uma infecção ascendente através da bactéria de forma espontânea acima do orifício interno do útero. Então, ela pode desenvolver outras infecções e todas as estruturas próximas, então, do útero podem ser afetadas, como, por exemplo, as tubas e o ovário. Então, ela não é espontânea quando ocorre uma contaminação por aparelhos não esterilizados, como, por exemplo, a colocação de DIU, ou durante o coito, quando ocorre uma ejaculação interna, e se já houver, como, por exemplo, uma vulvovaginite. Então, ela pode ocorrer a contaminação também. Então, um pouquinho também sobre a etiologia. Como que a gente se depara com a DIP? Então, ela é causada por bactérias bastante conhecidas. A gente tem o exemplo da Climídia e do Gonococcus, que são bactérias conhecidas já, e são associadas também a HIV e outras DSTs. Então, a gente reforça a importância de ter uma relação sexual protegida e não apenas com o uso da camisinha. Procurar sempre uma outra alternativa para que não tenha sequelas e consequências irreversíveis. Então, a patogênese da DIP, então, por algum motivo, o orifício interno do útero estará mais permeável, oferecendo a ascensão de bactérias, podendo ganhar todas as estruturas superiores. Então, como, por exemplo, as tubas e os ovários. Então, quando essa bactéria chega na mucosa do endométrio, ocorre uma reação inflamatória e, a partir disso, um edema e distribuição da mucosa, causando dor e inflamação. Então, o que acontece? A partir disso, as fímbrias ela tem a se defender para que aquela embolia não alcance os outros órgãos acima do útero. Então, ela tende a se fechar.
Só que isso causa ainda mais um problema, porque não consegue passar nada e acaba acrescentando um pus e piorando cada vez mais a situação, deixando ela bem desfavorável, que é no caso da menstruação é bem comum, porque como a partir da descamação do endométrio, querendo ou não, o útero fica com o orifício aberto, então é mais facilidade através do sangue da bactéria conseguir se multiplicar e acaba trazendo consequências. E ali a gente falou antes sobre a fecundação fora do útero, ela ocorre porque de como acaba gerando um pus, esse pus acaba trancando o canal das tubas, o que não deixa o embrião passar, o que faz com que cause essa fecundação fora do útero. Isso. Então, quais são os... A gente chama atenção para quem tem múltiplos parceiros sexuais, né? Tem uma relação desprotegida, a colocação do DIU, que muitas vezes não acontece da forma correta, então procurar um local adequado, que você conheça. E essa doença ocorre bastante em mulheres abaixo dos 30 anos, justamente pela troca de parceiros e também pela grande quantidade de hormônios descontrolados. Ali, quando você não tem uma menstruação na data certa, então prestar bastante atenção nisso. E por ter nesse período também ser o período de maior atividade sexual, né, ter uma vida sexual mais ativa até os 30 anos, e por isso que tem maior risco até os 30 anos. Então, alguns sintomas dessa doença, então ela pode ter sintomas em várias partes do corpo, como por exemplo, dores locais, no abdômen, na parte inferior das costas, na pelvis e na vagina, dores circunstanciais que pode ser durante a micção e durante a relação sexual, dores na região genital, que caracteriza como corrimento, inflamação na uretra, na vulva, entre outros órgãos. E dores no corpo, como por exemplo calafrio, fadiga e febre. Também pode ocorrer dores no aparelho gastrointestinal, como por exemplo náuseas e vômito. Então, são vários sintomas que devem ser percebidos. Às vezes também ocorre febre, mas não é porque aconteceu um deles que você vai ter a DIP, né? E o tratamento, qual seria? Então, é indicado a mulher procurar um especialista, um ginecologista, e geralmente o tratamento inclui antibióticos, como a penicilina, e a gente... os médicos também, o clínico geral vai indicar que procurem um especialista para que se tenha o quadro completo da doença. Então aqui a gente trouxe dois modelos, né, do sistema reprodutor feminino. O primeiro deles aqui é com o sistema normal, sem a presença da doença, e o segundo é com a presença da DIP. Então a gente pode perceber que tem um aumento das tubas, dos ovários, e que tem a presença de pus, tanto no útero, quanto nos ovários e nas tubas. Então, aqui, essa presença de pus é o que prejudica, no caso, e acaba ocorrendo a fecundação fora do útero. Então, o embrião chega e não consegue passar, né, como se ele trancasse a passagem do embrião, e acaba ocorrendo a fecundação fora do útero. Então, a gente trouxe aqui dois modelos didáticos, que podem ser também, mais fácil a visualização dentro de sala de aula, mostrando realmente para os alunos em quais partes do sistema genital feminino a DIP acaba prejudicando. Então, pessoal, hoje seria isso. A gente queria agradecer a atenção de vocês. Para vocês que não conheciam ainda o nosso canal, se quiserem curtir, compartilhar e comentar, tirar suas dúvidas, a gente vai deixar o link na bio. E por hoje seria isso. Muito obrigada. Até a próxima.